Meus irmãos rubro-negros, que final de jogo. Tô rouco agora de tanto gritar. Gritei com a almofada aqui, ó. Colocando a almofada na cara para não acordar minha filha, para não acordar minha esposa. Meu Deus, que jogo foi esse contra o Atlético Mineiro? Primeira coisa, eu quero pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, que não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o nosso canal. Me ajude a chegar a mais pessoas, me ajude a chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo que devem estar certamente comemorando esse empate, esse gol do Bruno Henrique, esse jogador histórico, esse jogador tão amado por nós e odiado, principalmente depois do julgamento, justo julgamento do STJD. Você pode ter certeza que a partir de agora, quem já falava do Bruno Henrique vai falar ainda mais. Ah, ele nem era para estar jogando. Como me disse um corintiano semana passada, o Bruno Henrique nem era para jogar. Enfim, certamente muitos irmãos rubro-negros estão felizes com esse título já virtualmente conquistado. O Flamengo, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio acaba de ganhar por 3-2, e com o empate na casa do adversário, esse empate heróico conseguido no final do jogo, o Flamengo se torna virtualmente campeão. Ainda não é matematicamente. Não é matematicamente. E ainda há o Cruzeiro também, hein? Se o Cruzeiro ganhar, pode passar do Palmeiras. Mas isso é problema do Palmeiras, porque o primeiro lugar está garantido e o Flamengo precisa de um bom resultado contra o Ceará para se sagrar campeão. Um jogo difícil, um jogo contra um Atlético Mineiro desmotivado, apenas 18.300 pessoas no estádio, 18.320 e poucas pessoas no estádio. O menor público do estádio MRV até então. Também pudera depois do papelão que o Atlético Mineiro fez contra o Lanús. Um Flamengo que começa perdendo, entra com um time reserva, mas que com boas peças, né? Um Flamengo que tem hoje como pontos mais questionáveis a lateral direita ocupada pelo Emerson Royal. Meu Deus, como é que esse jogador conseguiu chegar à Europa? Como é que esse jogador era jogador do Milan? Como é que esse jogador um dia vestiu a camisa da seleção brasileira? Não consegue acertar cruzamentos, não consegue acertar passes. Um jogador que é mediano. E Samuel Lino. Samuel Lino, eu espero muito que a chave mude agora na final. Porque além de mal tecnicamente, está azarado. Porque em duas oportunidades poderia sair como herói da partida fazendo gol de cabeça, mas o Everson pegou tudo. O Everson é um excelente goleiro, mas contra o Flamengo ele se transforma. Contra o Flamengo ele e todos os demais se transformam. Mas dá pena ver o Samuel Lino. E é evidente que ele carrega com ele uma pressão, a pressão de ser o jogador mais caro da história do Flamengo e que acaba de perder a posição para o Cebolinha, que acabou entrando no segundo tempo juntamente com outros jogadores. Fez muito bem o Felipe Luiz, antes mesmo dos 10 minutos do segundo tempo, colocar Arrascaeta, Jorginho. Ah, e se machucar, meu irmão, eu preciso ser campeão brasileiro. Eu estou perdendo. E do outro lado tinha um Palmeiras empatando até aquele momento. Depois veio o gol da virada. O Grêmio teve 2 pênaltis a seu favor, ambos convertidos. Então ele coloca Cebolinha, ele coloca Plata, ele coloca Jorginho, ele coloca Arrascaeta. Graças a Deus ninguém se machucou. Poderíamos ter tido um machucado agora, uma lesão grave com o Ayrton Lucas, numa entrada criminosa do Rony, mas graças a Deus, Deus foi bom demais e ele não se machucou. E o Flamengo batalhando, já aos 43 minutos por aí do segundo tempo, o Bruno Henrique vai lá e, como sempre, resolvendo. 34 anos, 35, não importa. 2 milhões de salário, não importa. Um jogador que começou tarde no futebol. Para quem não sabe, o Bruno Henrique não teve categoria de base, começou tarde no futebol. E vai rendendo frutos até os últimos momentos dele no futebol. Se é que são os últimos momentos, né? Palmeiras com 75 pontos, primeira colocação, estou vendo a tabela. Palmeiras em segundo com 70. O Cruzeiro, se ganhar, passa o Palmeiras.
Vocês sabem que quanto maior a colocação, mais dinheiro o time ganha. É cerca de 3 milhões de reais a mais a cada colocação na tabela, né? A cada acréscimo de colocação na tabela. Então para o Cruzeiro é muito bom também. E faz até mais jus ao que foi o campeonato, porque o Palmeiras não ganhou de nenhum time do G4. O Palmeiras era para ter perdido para o Cruzeiro em casa, não fosse a arbitragem. Enfim, o Palmeiras era para ter perdido para o São Paulo, não fosse também a arbitragem. O Palmeiras não vem apresentando bom futebol, muito diferente do Cruzeiro. E o Flamengo é o melhor futebol. Indiscutivelmente, melhor ataque, melhor defesa, merece ser campeão brasileiro depois de tantas temporadas sem disputar títulos. O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e amanhã vai ter a Aeroflá, a torcida do Flamengo acompanhando o time até o aeroporto. Já falei sobre a grande mobilização que acontecerá, um esquema também da polícia, com a prefeitura, enfim, para poder garantir a segurança da equipe, dos torcedores. Vai ser um dia de festa, como sempre é, antes de uma viagem como essa, e que o Flamengo absorva essa energia e leve para Lima, porque nós temos a total condição de termos um ano sensacional, gente. Um ano maravilhoso, um ano para ninguém botar defeito, um ano, se não igual, muito próximo do que foi 2019. O Flamengo pode ser campeão brasileiro com uma rodada de antecedência. E antes de ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, tal como aconteceu em 2019. Podemos nos sagrar campeões com um gostinho a mais. Porque o River, embora fosse campeão naquele momento da Libertadores, embora fosse um time a ser batido, um time importante, nós não temos nada contra o River. Agora, é diferente contra o Palmeiras, que hoje é o maior rival nacional do Flamengo, um time que só ganhou de nós em 2021 por um erro de um jogador que, a meu ver, sempre recebeu um carinho que não merecia da torcida. Um jogador que, a meu ver, pelo erro gravíssimo que cometeu, deveria ser hostilizado pela torcida. Ah, é um profissional, não me importa. O torcedor não ganha dinheiro para torcer, ele só ganha títulos. Ele só ganha a oportunidade de zoar os colegas, de dizer, meu time é tantas vezes campeão da Libertadores, meu time é campeão mundial, meu time é tantas vezes campeão brasileiro, e por causa do erro daquele cara, nós estamos há anos ouvindo que a Libertadores de 2021 ainda sangra, que nós somos filhos do Palmeiras e tantas outras coisas que você já deve ter ouvido por aí. É ou não é verdade? Por causa do Andrés Pereira, que em dado momento prometeu que voltaria ao Flamengo, que daria alegria ao torcedor do Flamengo. E onde é que ele está agora? Ah, mas ele queria voltar para o Flamengo, o Flamengo não quis. Eu vou para outro time. Eu jogo em qualquer lugar, eu só não jogo no time que eu favoreci, que eu beneficiei quando eu atuei pela torcida do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Palmeiras eu não vou. Isso é atitude de homem. O Michael, que está no banco, deu a palavra ao Marcos Braz. Se eu voltar para o Brasil, eu volto para o Flamengo. Palmeiras queria, não queria? Não voltou para o Palmeiras. Não veio para o Palmeiras. Eu vou para o Flamengo. Está aí no banco, beleza, mas manteve a palavra. Isso é ser homem. Então, meus caros, meus irmãos rubro-negros, minhas irmãs rubro-negras, podemos ter um final de ano excelente, um ano maravilhoso. Só depende de nós. Só depende de nós. É um resultado para comemorar, o empate é para comemorar. Você pode ter certeza, assim que eu terminar esse vídeo, eu vou ver os canais por aí, vou ver as informações sobre o Palmeiras. Você pode ter certeza que todo mundo está falando que o título é nosso. E vai estar todo mundo com medo para a Libertadores. Claro que a gente não vai chegar lá com salto alto, digamos assim. Mas somos favoritos. E temos que impor esse favoritismo. Tem um jogador que eu gostaria de mencionar, que é o Léo Pereira. O Léo Pereira, gente, ele simplesmente joga todos os jogos. Não descansa e joga em altíssimo nível.
está certíssimo em se perguntar por que não vai para a seleção brasileira. E aqui eu tenho uma teoria. Será que há algo extra-campo? Pensa comigo. Ancelotti conhece o Militão, trabalhou com o Militão trabalhou com ele. Quem me garante que o Ancelotti não chama o Léo Pereira em razão das questões extra-campo que envolvem os dois jogadores? Léo Pereira ficou com a ex-mulher do Militão. Militão ficou com a ex-mulher do Léo Pereira. Como é que é isso dentro do vestiário, entre os jogadores? Será que eles falam sobre isso ou será que eles são de outro planeta? Eu acho que sim, e acho que o Militão acaba tendo vantagem por conhecer o técnico, por ser amigo do técnico. E na impossibilidade de chamar o Léo Pereira, eles chamam o Fabrício Bruno. Você vai dizer que o Fabrício Bruno é melhor que o Léo Pereira? Quem é que está na final da Libertadores da América? Quem é que vai ser campeão brasileiro? Quem é que cometeu os erros contra o Japão? Foi o Léo Pereira ou foi o Fabrício Bruno? Ah, Dom Ian, você está viajando. Ah, é? Por que o Icardi, jogador argentino, ficou tanto tempo sem ser convocado? Vocês vão lembrar? Porque ele, mesmo sendo amigo do Maxi Lopes, acabou ficando com a mulher do Maxi Lopes, ex-mulher do Maxi Lopes. Ninguém sabe se durante o casamento do Maxi Lopes ou não. A princípio foi depois do término. Mas ficou com a mulher de um amigo. Pronto, foi bastante para que não fosse mais chamado. Você quer me dizer que na seleção brasileira isso não acontece? Enfim, é só a minha opinião, que pode ser uma realidade ou não. Mas é muito estranho que um jogador dessa categoria, que se dedica como se dedica, que joga todos os jogos, rigorosamente todos os jogos, no nível que joga, não venha a ser chamado para a seleção brasileira. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo e siga o canal Dom Ian Saudações rubro-negras para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!